Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos falar sobre a atividade da semana do sexto ano. Vamos falar sobre cadeias alimentares, relação ecológica entre os seres vivos. E aqui eu tenho um exemplo para vocês do que é uma cadeia alimentar. Aqui eu tenho os produtores, tá? Que são as plantas. Por que eles são produtores? Porque eles produzem o seu próprio alimento. Como? Através da fotossíntese. Depois, eu tenho aqui o consumidor primário. Quem é o consumidor primário nesse caso aqui, dessa cadeia alimentar? A borboleta, porque ela se alimenta da planta, tá? A planta, por que a setinha está indicando para a borboleta? Porque a planta é a que vai produzir, vai mandar energia. A borboleta vai ter energia através do alimento consumido aqui, no caso da planta. O consumidor secundário é o sapo, tá? Essa borboletinha é que vai fornecer energia para o sapo. E aqui no caso, eu tenho o consumidor terciário, que é a cobra. Por quê? Ela vai se alimentar do sapo. É o sapo que vai fornecer energia alimentar para ela. Ok, e depois, quando a cobra morrer, o que vai acontecer? Quem vai se alimentar aqui? O que é que vai acontecer? Os fungos e as bactérias vai fazer a decomposição, ok? Então, cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia, tá? Foi naquele momento que eu falei para vocês que o sapo, ele é o que vai fornecer a energia para a cobra, a borboleta vai fornecer energia para o sapo e assim sucessivamente. As relações necessárias para a busca da energia por meio da alimentação. Assim como o ser humano, a energia dele provém do alimento, os animais também. Produtores. Produtores, também conhecidos como autótrofos, os produtores estão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Esses seres vivos são responsáveis por produzir seu próprio alimento. No caso, como eu disse lá no começo, a planta, o capim, eles vão produzir o seu próprio alimento. Como? Através da fotossíntese, tá? Ele vai receber a energia luminosa, ok? E vai aí receber aí também a sua energia através da luz do sol, que é o seu próprio alimento. Consumidores. Os consumidores, eles são classificados como seres heterotrófitos, ou seja, não possuem a capacidade de produzir o seu alimento. O autotrófito, ele produz o seu alimento, que é a plantinha. Os heterotrófitos, os heterótrofos, como você queira, ele não produz o seu alimento, tá? Eles precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Essa classificação inclui todos os animais. As plantas, elas adquirem a sua energia através da luz do sol. Ela recebe a luz do sol, produz o seu próprio alimento. E a girafa, o macaco, o elefante não vai fazer isso. Ele não vai receber a luz do sol e vai se alimentar. Não, tá? Ele vai em busca do seu próprio alimento. E nesse caso, existem três níveis de consumidores, tá? Existem os primários, como nós vimos lá no início, os secundários e os terciários. Os consumidores primários são chamados assim, pois eles se alimentam totalmente ou majoritariamente dos produtores. Os secundários é a alimentação baseada no consumo de consumidores primários, dá um nome aos secundários. Esse tipo de animal é carnívoro, porque obtém sua energia por meio de outros animais, que por sua vez se alimentam de produtores. Os terciários são os consumidores terciários, são aqueles que compõem o último nível dos consumidores, se alimentando dos consumidores secundários. Vou só voltar aqui para vocês. Olha lá. Tinha uma imagem maior aqui, tá?
Então, aqui, ó, aquela última parte estava falando sobre isso, tá? Aqui nós temos os produtores, são os seres autótrofos, que são as plantas. Elas não comem arroz, não comem feijão, não comem bife, não tomam sorvete. Ela se alimenta da luz do sol, ok? Depois, aí sim vem o primeiro que não produz o seu próprio alimento. Se a borboleta não se alimentar da planta, do néctar da planta, ela vai morrer de fome, certo? Ela não vai ter energia. E o sapo, por sua vez, vai se alimentar da borboleta. A energia dele vai provir aí da borboleta, de outros insetos. E a cobra também vai se alimentar do secundário, que é o sapo, tá? Para que ela obtenha energia. E quem são os decompositores? É aquele que quando o animal morre, independente qual seja, ele vai sofrer um ataque de fungos e bactérias para que possa se decompor. Bom, pessoal, por hoje é